Olá, futuros advogados, aqui nós vamos iniciar uma aula aqui explicando sobre o método silogismo jurídico, fato, fundamento e pedido, né? Nós vamos explicar isso agora para os queridos futuros advogados. Aí nós temos aqui o método da segunda fase da UAB, tá? Aqui no curso Método do Direito, tá? Então daqui 7 semanas vai vir a segunda fase da OAB. Então, sem mais delongas, nós vamos lá. Então, nós vamos descobrir qual é esse método aqui do silogismo jurídico. Então, o método do silogismo jurídico, criado pelo grego Aristóteles. Então, nós vamos ler isso aqui, né? Silogismo jurídico é uma estrutura de raciocínio dedutivo, que desempenha um papel central na lógica. Presta atenção, desempenha um papel central na lógica. Trata-se de um argumento composto por duas premissas. Nós vamos ver quais são essas premissas, tá? Com duas premissas, uma conclusão. Nós vamos ver as duas premissas e a conclusão, sendo que a conclusão é inferida a partir das premissas. O filósofo grego Aristóteles foi o primeiro a sistematizar o silogismo com a ferramenta lógica, sendo fundamental para a construção de uma análise de argumento. Por exemplo, silogismo jurídico é isso aqui, ó. Fato, fundamento, pedido, tá? Fato, fundamento, pedido. Então nós vamos explicar aqui o que é fato, fundamento, pedido. Então, e as premissas. Então é o seguinte, as premissas, aqui o fato chama-se premissa menor, né? Aqui o fato é premissa menor. O que é premissa menor? Deixa eu ver aqui. Opa, vamos lá. Premissa menor. Fundamento. Norma jurídica, né? Ô, pessoal, mas o que é norma jurídica? Eu vou explicar, né? Norma jurídica, ok? E o pedido é conclusão, sim, senhor. Por quê? São 3 parágrafos aqui, ó. Né? Aqui está falando, são 2 premissas e uma conclusão. Então, eu vou explicar para você o fato. Fato é uma premissa menor. É aquele que a FGV traz para você, né? O acontecimento, o problema, para você resolver o direito na peça processual, nas questões discursivas. Ele vai contar um fato. Então, você vai pegar e fazer um resumo detalhado, sucinto, com raciocínio jurídico desse fato. Ele é premissa menor, né? Aqui o que é premissa menor? Você tem que fazer o quê? Fazer um resumo detalhado do fato que a FGV te traz. Detalhado aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui, detalhado, calma. Detalhado do fato. Então aqui é o seguinte, aqui é premissa menor, e aí tem que fazer o resumo detalhado do fato que a FGV te traz, certo? E fundamento jurídico. Então, norma jurídica é o quê? O que é a norma jurídica? Você vai fundamentar a lei seca, os artigos da lei seca, né? Súmulas do STJ, STF e TST e OJs do TST. Você vai fazer o quê? Fazer um resumo. Fazer um resumo sucinto, né, dos artigos. Sucinto dos artigos, leis, incisos, parágrafos, isso aqui. Agora você está entendendo o que é. Isso aqui você vai ver o direito do seu cliente, onde ele vai ser. E a conclusão? A conclusão você vai
A conclusão, você vai requerer o pedido, né? Vai requerer o pedido, né? Vai requerer o pedido dentro da lei, súmulas, certo? Você vai requerer o pedido, né? Então, quer dizer, fato, fundamento, pedido. Conclusão. Eu vou dar um exemplo já clássico. Então, você tem que entender isso aqui, essa estrutura, o passo a passo do silogismo jurídico, certo? Então, nós vamos aqui para o penal, vamos aqui direto, né, sem mais delongar, o silogismo jurídico na prática. Então, aqui, ó, o silogismo jurídico deverá desenvolver suas teses processuais com 3 parágrafos, começo, meio e fim, né? Ó, aqui, ó. Eu dei um exemplo aqui, ó. Fato, premissa menor, fazer um resumo detalhado do fato, é um começo. Fundamento, norma jurídica, fazer um resumo, tá? Da lei, dos artigos da lei seca, inciso, parágrafo, súmulas, tá? E o pedido, conclusão. Então, aqui no penal, ou seja, fato, fundamento, pedido, começo, meio e fim, ou seja, fato, fundamento, pedido, direito penal. E aí nós vamos aqui para a questão, agora você vai entender o que é o silogismo jurídico, certo? Você vai entender agora o que é o silogismo jurídico. Espera aí que eu vou pegar aqui o celular. Então nós vamos entender agora o que é o silogismo jurídico, né? Então vamos lá, o primeiro exemplo está de vermelho, que é conforme o direito penal, e a UAB. O que diz aqui? O primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo diz o que aqui? José cometeu um crime de roubo com arma de fogo e grave ameaça em um caixa da farmácia do Brasil na cidade de São Paulo. Aqui é o fato. Porque o fato, ele é o quê? Ele é premissa menor, o fato é premissa menor. Tá aqui, ó, fato, premissa menor, resumo detalhado. Então aqui, ó, na outra página aqui eu fiz o resumo detalhado. Estou dizendo que alguém cometeu um crime de roubo com arma de fogo e grave ameaça. E agora nós vamos fazer o fundamento. Eu coloquei assim, você pode mudar, pode fazer sua tese. Ó, coloquei assim, o réu deve responder pelo crime de roubo e ameaça de acordo com os termos do artigo 157, parágrafo 2, inciso B, né? Arma de fogo. Então tá aqui, ó, o fundamento jurídico na lei seca. 157, parágrafo 2, a linha B do Código Penal. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, no presente caso, José deverá ser punido pelo crime de roubo. Fundamento. E agora nós vamos fazer o pedido. Né? O pedido está aqui, ó, diante do expor, requer a condenação ao réu pelo crime de roubo e ameaça com arma de fogo, conforme o artigo 157, parágrafo 2 do Código Penal, pedido. Se você quiser aqui colocar o artigo aqui no pedido, pode. Se você não quiser, não precisa. Basta você pedir a condenação, tá? Pelo crime de arma de fogo. Você querendo deixar dessa forma, pode. Ó, diante do expor, que é a condenação do réu pelo crime de roubo com ameaça com arma de fogo. Pedido. Pode ser assim? Pode. Mas eu vou deixar aqui, tá? Então, outro segundo exemplo, direito penal aqui, vamos, né? Quero falar para vocês que é o seguinte, eu estou dando um exemplo para vocês que gostam do penal. Se você souber de um colega que quer fazer a segunda fase em direito do trabalho, pula para cá que nós vamos aplicar o silogismo jurídico em direito do trabalho, que eu vou falar daqui a pouco como que se faz as questões trabalhistas. Então, eu quero agradar vocês que é do penal, eu ajudo vocês e vocês me ajudam aqui, indicar aluno aqui no meu curso Método Direito, tá? Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Espera aí que eu vou abrir aqui uma página aqui para me falar do nosso site aqui do curso Método Direito. Tá? Espera aí um pouquinho. Opa, esqueci de colocar. VaptVup aqui. Que é a nossa página, nosso curso Método Direito, tá?
Aqui nós temos o botão aqui da primeira fase e o botão da segunda fase. A segunda fase você tem direito de trabalho. Aqui você vem aqui em blog, tem todas as informações que você pode fazer o cadastro e ver o nosso método aqui do silogismo jurídico, certo? Aqui é o nosso site, tá? Eu quero recomendar para vocês. Nosso site aqui nós temos o método de estudo da primeira fase e segunda fase, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, e aí nós vamos para o segundo exemplo, de silogismo jurídico de direito penal. Vejamos os exemplos aqui no direito penal. Então é o seguinte, aqui eu vou dar mais um reforço. Primeiro, premissa menor, fato. Então nós vamos aprofundar aqui para você entender. Então você escreve aí, esse material vai estar disponível para vocês. Dá uma pausa no vídeo. Fato, Maria furtou uma carteira. Então quer dizer o quê? Maria furtou uma carteira, premissa menor, é o fato, né? É o fato. Para vocês entenderem no direito penal, que é assim, você fazendo assim, fundamento jurídico, norma jurídica, né? Que fundamento no jurídico. Vamos lá no nosso penal. E agora nós vamos fazer aqui a premissa maior. A premissa maior, aqui no segundo, Maria furtou uma carteira, premissa menor, fato. E aqui no fundamento jurídico, que é a premissa maior, é a norma jurídica, artigo 155 do Código Penal. Furto. Aí eu coloquei aqui, ó. Citei o que é a premissa maior, falei que é o fundamento jurídico, que é da norma jurídica, artigo 155 do Código Penal. E o furto é o quê? O furto é um crime que deve ser, vamos colocar, condenado e punido, né? Deve ser condenado e punido. O crime de furto, ó, o furto é um crime que deve, é um crime que o réu deve ser condenado e punido, certo? Então, melhorei aqui a tese, tá? Conclusão é o que? O pedido, né? Conclusão é o pedido. A conclusão é a sentença que veio para Maria, conclusão e pedido. Então, quando há sentença que veio para Maria, o que acontece? Maria comentou um crime que deve ser condenado e punido pelo crime de furto. Então é o seguinte, aqui no conclusão e o pedido, nós vamos pedir para o juiz sentenciar a Maria pelo crime de furto. Nós vamos pedir aqui na conclusão e pedido que para o juiz, nós vamos pedir diante do expor, requer que Vossa Excelência, requer a Vossa Excelência que Maria deve ser condenada ou punida pelo crime de furto. Ela não furtou uma carteira? Então ela furtou uma carteira. Tá aqui, ó. Premissa menor, Maria furtou uma carteira. Segunda premissa maior. Vamos aqui, ó. Premissa maior, fundamento jurídico, norma jurídico. Artigo 155 do Código Penal, que aqui você vai lá olhar seu vadimeco, ou, né, que tá lá o artigo 155, que é o crime de furto simples. E aqui, ó, o crime de furto, o furto é um crime que o réu deve ser condenado e punido. Quem é o réu? Maria, que nós já fizemos, né? E aqui, ó, conclusão e pedido, nós vamos pedir para que o juiz aqui, ó, Maria cometeu um crime e deve ser condenado e punido pelo crime de furto, certo? Porque é o crime de furto, né, o réu deve ser condenado e punido. E aqui nós fizemos o pedido. Maria cometeu um crime, né? Um crime deve ser condenado e punido pelo crime de furto. Ok? Então, o silogismo jurídico, continuando o terceiro parágrafo, o terceiro exemplo, deverá ser desenvolver. Aqui o aluno examinado, o bacharel de direito e o universitário que está no último ano, que pode fazer a prova do OAB, ele tem que aprender a desenvolver suas teses processuais. Tem que aprender a desenvolver aqui no nosso curso
da segunda fase em Direito do Trabalho, e aqui, dando esse exemplo de Direito Penal, estou ensinando a você desenvolver as suas teses, né? Aqui nós ensinamos mesmo. E aí o que acontece aqui, ó? E aí o que acontece aqui, ó? Premissa menor. A pessoa fulano de tal subtraiu a coisa, um celular. Subtraiu o quê? Vou melhorar aqui, que foi um celular da marca X, que é de propriedade de cicrano de tal. Então aqui, ó, fulano de tal roubou, né? Furtou um celular aqui, que é de fulano de tal. Premissa maior é a lei, ó. Outro exemplo. Portanto, o réu subtraiu a coisa alheia, móvel, cometeu o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. O agente deverá responder pelo fato. Então, no Código Penal, fala que o réu é chamado de agente, tá? Olha aqui a tese, né? Aqui já entra a tese processual, o agente, tá? Presta muita atenção. E aí nós vamos fazer o pedido aqui, a conclusão, diante do expor requer que o réu seja condenado pelo crime de furto, conforme a aplicação da pena prevista nos termos do artigo 155 do Código Penal. Gente, aqui nós fizemos a conclusão. E agora eu vou pegar o mesmo exemplo e colocar aqui, ó, tirando as premissas aqui, maior e menor, e a conclusão. Aqui, ó, fulano de tal subtrai a coisa, subtrai, né? Subtrai um celular da marca X de propriedade de cicrano de tal. Entendeu? E aqui, vê como aqui é o fato, ó. Você pode resumir. E aqui nós vamos fazer o fundamento, vamos. No entanto, o réu subtraiu a coisa alheia, move, cometeu crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. O agente deverá responder pelo ato. Tá? Fundamento jurídico. Esse fundamento aqui não é a norma jurídica. Qual é a norma jurídica aqui? Artigo 155. Então você tem que prestar atenção o que é fato, o que é fundamento. Então eu expliquei, fato é premissa menor, fundamento é premissa maior na lei, e conclusão é o pedido. Você vai pedir aqui no Código Penal sobre o crime de furto. Nós estamos pedindo para o juiz condenar Maria em sentença. A condenação dela, ele dá uma sentença, certo? E aí vamos aqui, ó, o fulano de tal, aqui é o exemplo do fulano de tal. Diante de expor requer que o réu, né? O réu fulano aqui, ó, só, fulano de tal, ó, que o réu fulano de tal seja condenado pelo crime de furto, conforme a aplicação da pena prevista nos termos do artigo 155 do Código Penal. Ó, aqui nós fizemos o pedido para quê? Para o juiz dar uma sentença condenando o fulano de tal que é réu. Ele subtraiu um celular de cicrano de tal. Fundamento jurídico. Nos termos do artigo 155 do Código Penal, o réu fulano de tal subtraiu um celular e deve ser punido, né? Deve ser punido ou condenado. E aí, agora, o pedido diante do expor requer, Vossa Excelência, diante do expor requer, Vossa Excelência, que o condenado fulano de tal, que o fulano de tal seja condenado pelo crime de furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Certo? Então, gente, aqui no nosso direito penal é isso. Tá? Nós vamos ter mais um aqui de direito penal, vamos aqui, sobre lesão corporal. Ó aqui, ó. Lesão corporal aqui, ó. Ó aqui, o método do silogismo jurídico para o crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. O método do silogismo jurídico para o crime de lesão corporal grave, utilizando o artigo do Código Penal brasileiro. Então vamos lá, o fato, premissa menor. Aqui, ó. Premissa menor, o fato. Vamos lá? Portanto, o agente cometeu um crime de lesão corporal grave contra uma pessoa, correto? Corretíssimo. Então, aqui o agente cometeu um crime. Aqui nós estamos falando do fato, né? E aí nós vamos aqui, é interessante. Premissa maior, norma jurídica, fundamento jurídico. Olha aqui a premissa maior. Então, a premissa maior, você tem que memorizar isso aí. E você tem que pegar um caderno, uma caneta Bic, escrever, tá? Você tem que pegar uma caneta Bic dessa,
Ó, caneta Bic, azul ou preta. Pegar um caderno, né? Vamos supor, pegar um caderno igual esse, e você tem que escrever, meu amigo, ó. Aqui você pode fazer modelo de petição, que já está no estilo da FGV. Você tem que escrever, tem que fazer isso aqui, tá? Que a segunda fase é mão na obra, não tem boi, tá? Vamos lá, direito penal. Vamos ver a conclusão e o pedido? Aqui, ó. Conclusão pedido. O agente cometeu crime de lesão corporal grave. Por essa razão, conforme os fatos e fundamentos jurídicos, o réu deverá ser condenado ou punido pelo crime praticado com base no artigo 129. Gente, aqui é uma tese, você fez o pedido. Agora nós vamos repetir a mesma coisa que a gente viu em cima. Ó aqui, ó, como você vai fazer na prova. Você pode fazer daquele jeito que eu coloquei? Pode, mas não, lá na prova você não vai colocar. Quero deixar dito para vocês que na prova de segunda fase você não vai escrever premissa menor, premissa maior e conclusão. Conclusão ou pedido. Até conclusão pode, mas escreva fato, fundamento, pedido. Mas não é para escrever. Aqui só é para você entender o que é o método do silogismo jurídico. Fato, fundamento, pedido em 3 parágrafos. Começo, meio e fim. Tá? Então vamos lá. Então tem o seguinte aqui, ó. Primeiro aqui o fato bem pequenininho, ó. O agente cometeu crime de lesão corporal contra uma pessoa. Fato. Vamos ver o fundamento? Fundamento é o seguinte: o agente causou uma outra pessoa uma lesão corporal e resultou uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O agente pratica o crime de lesão corporal grave contra a pessoa, conforme estabelece o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, do Código Penal, que é o CP. Fundamento jurídico. Esse fundamento jurídico está na norma jurídica. Quem é a norma jurídica? O artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, que é o Código Penal. E diante do... Agora nós vamos fazer o pedido para o juiz. Olha aqui que eu falei para vocês. Diante do expor, requer Vossa Excelência a condenação do agente que deve ser punido pelo crime praticado com base no artigo 129, parágrafo 1º, inciso do Código Penal. E que esse pedido deve ser julgado procedente. Geralmente aqui, gente, esse exemplo que eu dei aqui, você está no bojo de uma petição. Uma petição que você está defendendo seu cliente, que é a vítima, que sofreu agressão de lesão corporal. Aqui você está pedindo para o juiz que ele seja condenado por sentença transitada e julgado, né? Então isso aqui, gente, foi o método do silogismo jurídico que eu queria falar para vocês aqui no direito penal. Aqui eu coloquei o artigo 129 para vocês verem os tipos de gravidade do direito penal aqui em lesão corporal, né? Agora nós vamos mudar para o assunto direito do trabalho, o silogismo jurídico no direito do trabalho aqui, certo? Que nem eu falei, eu já vou ajudar você que é desconhecido, você que é de todo o Brasil, que assiste o YouTube, nosso canal do Facebook, do Instagram, do YouTube e do Kawaii. Então você vem aqui conosco fazer essa aula aqui. Eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, vocês podem acelerar o vídeo, que também é a mesma coisa aqui no silogismo jurídico, certo? É a mesma coisa. Então, no direito do trabalho não tem diferença a aplicação do direito do trabalho, só vai mudar a norma jurídica, porque nós vamos pegar, porque o penal não é cobrado no trabalho. Então, aqui nós já tem aqui, ó, direito do trabalho, segunda fase, silogismo jurídico com 3 parágrafos, começo, meio e fim, ou seja, fato, fundamento, pedido, tá? Então, nós vamos direto aqui, né? Gente, aprenda isso aí, pegar o caderno, você tem que pegar o caderno, a caneta Bic, tem que treinar, tem que escrever, pausa o vídeo, escreve. Quando a técnica de memorização para passar da primeira fase e segunda fase é escrever. Quando você escreve, fazendo o resumo dos artigos, você vai memorizar, porque no dia da prova você vai usar isso aqui. E a prova, por segunda fase, qualquer segunda fase, penal, trabalhista, civil, direito constitucional, você tem que escrever, porque senão ela se torna mais difícil. Vamos lá? Sem mais delongas aqui, ó.
Maria trabalhava em condições perigosas, pois utilizava a moto da empresa para o desempenho de suas funções e jamais recebeu o adicional de periculosidade, né? Fato. E aí nós vamos ao fundamento. Ó aqui, ó, presta atenção. Ó aqui, conforme estabelece os termos do artigo 193, parágrafo 4 da CLT, é que as atividades do trabalhador com motocicleta são consideradas atividades perigosas. Também, por sua vez, nos termos do artigo 7, inciso 23 da Constituição Federal de 88, bem como o artigo 193, parágrafo 1º da CLT, determina que o adicional é na razão de 30% sobre o salário base do trabalhador, que opera em condições que a lei reconhece como perigosa. Como é assim? Gente, quem trabalha de motoboy, se você pega a moto para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não tem direito de periculosidade. Mas se você pega a sua moto, vai para a empresa, e depois a empresa pede para você fazer serviço para ela de motoboy, ou na sua moto ou na moto dela, o motoboy tem direito adicional de periculosidade, está no artigo 7, inciso 23 da Constituição Federal, e o artigo 193 aqui, que é parágrafo 1º, e artigo 193 tá? 193, parágrafo 4 da CLT. E o artigo 193, parágrafo 1º, aqui o 193, parágrafo 1º da CLT, deixa eu dar uma olhada aqui, corrigir aqui, se é 193 ou 191. Espera aí para não passar a gafe aqui, certo? 193, é 191? 193, trabalho em condições, está certo. 30%, 193, parágrafo 1º, determina que esse adicional é pago na razão de 30%. Vamos fazer o pedido? Vamos. Aqui, ó. O pedido aqui, ó. Aqui é o pedido de uma questão reclamação trabalhista. Dentro do dispor requer a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade na razão de 30% sobre o salário base do reclamante, conforme o artigo 193, parágrafo 1º da CLT, bem como os reflexos em verbas contratuais e rescisória. Gente, aqui é uma questão de reclamação trabalhista. Eu vou colocar aqui, ó. Reclamação trabalhista, certo? É isso aqui, ó. Questão de reclamação trabalhista. Entendeu? Então, isso aqui, o silogismo jurídico, segunda fase da OAB, reclamação trabalhista. E agora nós vamos para uma questão de contestação. Quero falar para vocês que na reclamação trabalhista você vai pedir a condenação da reclamada para pagar o adicional de periculosidade aí que a gente acabou de ver. E além de você pedir a condenação, você pede assim para o juiz e que esse pedido seja julgado procedente. Na contestação, você vai ser advogado da empresa. Muita gente fala que é o advogado do diabo. Você vai pedir a improcedência do pedido do reclamante. Houve uma reclamação trabalhista e agora nós estamos na contestação. Nós vamos pedir a improcedência ou a impugnação do pedido. Ó, quais são as teses processuais? Anota aí, pedir a improcedência do pedido, pedir a impugnação do pedido, pedir a rejeitação do pedido. Tá? É isso que é as teses na contestação. Vamos lá. Direito do trabalho numa contestação. Aqui nós vamos no mérito da contestação. E ó, quando você for fazer a sua peça, você tem que colocar aqui um tópico. Que nem aqui eu esqueci de colocar um tópico, mas eu vou colocar um tópico aqui, ó. Aqui na contestação. Aqui você vai colocar um tópico assim, ó. Aqui, ó. Do direito de periculosidade. É desse jeito que você vai fazer na reclamação trabalhista, né? Aqui na reclamação trabalhista vai estar um subtópico aqui, ó, de periculosidade. Aqui vai estar mais ou menos assim, né? Do direito, aqui, para aí, direito
fundamentos jurídicos, certo? Você vai colocar reclamação trabalhista aqui, ó. Tá? Pra você entender aqui, ó. Que nós estamos aqui num pedaço da petição da reclamação trabalhista. Quando a gente vem aqui, a gente vai defender isso aqui, ó. Né? Faz de conta que aqui houve o endereçamento do juízo, aqui houve os fatos, né? Com o endereçamento do juízo, qualificação, houve os fatos aqui do direito. Então você vai colocar dessa forma aqui. Aqui na contestação eu gosto de colocar o mérito. Aqui na reclamação trabalhista eu gosto de colocar do direito fundamento jurídico. Mas aqui tem gente que coloca, aí eu gosto de colocar na contestação do mérito. E aqui nós vamos ver aqui os fatos. Qual é o tópico aqui, ó? Então é o seguinte, portanto o reclamante alega que a prestação de serviço é extraordinária, apontado que ele trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para o descanso e refeição. Fato. Então aqui ele quer dizer, ele quer cobrar aqui 1 hora de hora extra aqui. Né? Nos termos do artigo 7, inciso 23 da Constituição Federal e artigo 58, caput da CLT, a jornada de trabalho é de 8 horas e 44 semanais. Verifica que a jornada de trabalho do reclamante não ultrapassava o limite legal estabelecido em lei. Mas aqui você já pode colocar assim, ó, qual é a tese? O reclamante, você pode colocar assim, ó, o reclamante não assiste razão ao pedido. Isso aqui é tese, tá, gente? Pois, ó aqui, ó. Aí você completa aqui, ó. Olha aqui a tese. Deixei para fazer isso aqui, ó. Razão ao quê? Ao pedido. Né? Ele pediu aqui né? Nós estamos aqui. Assiste aqui, ó. Você já vai dizer na contestação com o reclamante qual é a tese. Você já, antes de você fundamentar, fazer a fundamentação da lei, você coloca aqui aqui, ó. O reclamante não assiste razão ao pedido. Anota aí, vou falar outra tese. Você pode colocar assim, o reclamante não faz jus ao pedido. Coloca aí, o reclamante não tem. São 3 teses aqui, anota aí no caderno. Caderno em mão. Tese para defender no fundamento jurídico, fato, fundamento, pedido. Então, o fato, a FGV já te traz, você vai fazer um resumo, é fácil. Agora, qual é a tese? O reclamante não tem direito ao pedido, pois, nos termos do artigo tal, anota aí, não tem direito. Segunda tese, o reclamante não assiste direito ao pedido, pois, nos termos do artigo tal, tal, tal. Segunda tese, o reclamante não faz jus ao pedido, conforme os termos tal, pois conforme os termos tal, do artigo tal, assim, 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 ou súmula. Aprendeu como fazer tese. Então, aqui, ó, o reclamante não assiste razão, pois nos termos do artigo 7, inciso 13 da Constituição Federal, artigo 58, caput da CLT, a jornada de trabalho é 8 horas diárias e 44 semanais, verifique que a jornada de trabalho, o reclamante não ultrapassava o limite legal estabelecido em lei e fundamento. E aí, o que é que nós vamos pedir? Diante do expor, requer Vossa Excelência que seja julgado improcedente o pedido do reclamante. Aqui nós vamos, outra tese de pedido. Diante do expor, requer que seja julgado improcedente o pedido. Outra tese, diante do expor, requer que seja impugnado o pedido do reclamante. Olha lá o artigo 335, do CPC, que ele fala em impugnar todos os pedidos do reclamante. O 335 e o 336 do CPC. Lá ele já fala com tese. Então aqui no direito do trabalho você vai falar a mesma coisa. E aí você pode colocar diante do expor, o pedido do reclamante deve ser rejeitado. São 3 teses. O pedido do reclamante deve ser rejeitado, o pedido do reclamante deve ser impugnado e o pedido do reclamante deve ser julgado improcedente. Anota aí, tá? Grava o vídeo, pausa o vídeo, que é isso aí que você tem que colocar nos pedidos. Eu ensinei a fazer o fundamento jurídico com tese e agora os pedidos, tá? Então, aqui da contestação. Nós terminamos aqui a contestação, nós vamos aqui para o recurso ordinário, tá? O recurso ordinário é a mesma coisa. Fato, fundamento, pedido.
tá? Aqui, ó. Vamos lá. Respeitável sentença do juiz a qual, da vara do trabalho, condenou o recorrente ao pagamento da esfera em favor do recorrido. Gente, eu vou explicar aqui. O recurso ordinário está lá no artigo 195, inciso 1 da CLT. Lá, tanto o reclamante pode recorrer no recurso ordinário, como a empresa reclamada também pode recorrer. Quando há reclamação trabalhista e contestação e houve o julgamento e houve uma sentença na vara do trabalho, uma sentença no TRT, cabe às partes recorrer. A que tiver inconformado com a sentença, deve recorrer. Tá? Então aqui nós vamos fazer aqui. Então lá no processo, o recorrente pode ser o reclamante ou reclamado. O recorrido pode ser o reclamante ou reclamado. Tem recorrente, é quem recorre, é quem interpõe o recurso. E o recorrido é aquele que vai entrar com as contrarrazões e dizer, e as contrarrazões para quê, professor? Dizendo para o juiz manter a sentença, né? Dizendo para o juiz que tem que manter a sentença. Está no artigo 900 da CLT. As contrarrazões, prazo recursal de 8 dias. E outra coisa, o recurso ordinário, o recorrente, se for reclamado, ele tem que fazer o depósito recursal, conforme os requisitos do artigo 899 da CLT, parágrafo 1º, parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º, até o parágrafo 11. Anota aí, depósito recursal, artigo 899 e seus parágrafos. E também deve efetuar o pagamento das custas processuais, que está no artigo 789 da CLT. Então, o preparo é quem? As custas processuais e mais o depósito recursal, para quem vai interpor o recurso ordinário, recurso de agravo de instrumento. Tá? Agora, quem interpõe as contrarrazões não precisa pagar o preparo, que é as custas processuais e o depósito recursal. Vamos lá? Vamos. Então, aqui no recurso ordinário diz o quê? Respeitável sentença, o juiz da vara do trabalho condenou o recorrente ao pagamento da esfera em favor do recorrido. Fato. Agora nós vamos para o fundamento. E aí nós vamos colocar aqui uma tese, né? Olha, essa sentença não merece ser mantida. Tá? Aqui, ó. Essa sentença não merece ser mantida. Aí você coloca, pois, né? O empregado recorrido teve percebido a Previdência Social, teve percebido da Previdência Social as prestações do acidente do trabalho, do trabalho e auxílio doença por mais de 6 meses, embora descontínuo, não tem direito às férias, conforme o artigo 133, inciso 4 da CLT, fundamento. Então aqui é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fazer teses aqui, quando você vai fundamentar no recurso. O que é que eu disse aqui? Essa sentença não merece ser mantida. Uma tese. Vamos à segunda tese? Essa sentença não merece prosperar. Gente, a FGV aceita isso aqui, tá? Então, vamos à nossa terceira tese? A respeitável sentença não deve prosperar. Tá? Ou você coloca, a respeitável sentença não deve ser mantida. Tá? Quarta tese. Essa sentença deve ser reformada. Aí você continua, conforme os termos tal, pois, de acordo isso e aquilo, tá? Então você pode dizer, essa sentença deve ser reformada, mas o mais que a FGV gosta é quando diz, essa sentença não merece ser mantida.
ou essa respeitável sentença não merece ser mantida, ou essa sentença, a sentença não deve prosperar, não merece prosperar. Isso são teses que você tem que fazer, tese processual. Então nós já fizemos aqui a tese e nós vamos agora para o pedido. Nós vamos pedir o quê? Gente, a intuição do recurso ordinário é pedir a reforma do processo, da sentença por integral, tá? Tudo, tem que pedir a reforma. Então vamos lá? Diante do expor, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido pleiteado pelo recorrido, entendeu? Como assim, professor? O recorrido é o reclamante. Aqui, quem está recorrendo é a empresa. Agora, você sabia que quando a empresa é recorrente, ela tem que fazer o depósito recursal, efetuar o pagamento das custas processual. Agora, quando é um empregado reclamante, ele está isento, tá? Porque ele é beneficiário da justiça gratuita, então ele não precisa, o advogado dele, recolher o depósito recursal e nem efetuar o pagamento das custas processuais. Então, repetindo, as custas processuais está no artigo 789 da CLT e o depósito recursal está lá no artigo 899 e seus parágrafos, vai até o parágrafo 11. E aí, o que é preparo? Preparo é as custas processuais e mais o depósito recursal. Cuidado, que preparo significa os dois, depósito recursal e as custas processuais. Vamos ver se nós temos alguma tese aqui do direito do trabalho. Então nós falamos aqui do silogismo jurídico, que é o que? Fato, fundamento, pedido, né? Então nós vamos aqui explicando para vocês sobre o fundamento, né? Quer dizer, fato, premissa maior, resumo detalhado, né? O fato é a premissa menor, e fazer o resumo detalhado do fato. Fundamento, só repetindo, é norma jurídica, fazer o resumo sucinto dos artigos da lei seca. E pedido é a conclusão, que requer o pedido, né? Agora eu quero falar para vocês aqui, eu quero que vocês anotem só para vocês a base. Não vou falar tudo porque o vídeo não ficar muito grande. Então, fato, fundamento, pedido, tá? Então eu quero explicar para vocês aqui como é que fica aqui, mas eu vou passar para vocês aqui as teses aqui dos pedidos da reclamação trabalhista e da contestação também. Eu quero passar aqui para vocês. Aqui foi o famoso silogismo jurídico, foi criado pelo Aristóteles, tá? É um grego, né? Ele que desenvolveu isso aqui, é aplicado até no STF. Então eu quero ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui mais importante para passar para vocês aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu já passei tudo aqui do silogismo jurídico, né? Que é muito importante. Deixa eu ver aqui se eu passei aqui para vocês do silogismo jurídico. Calma aí. Né? Que nós vamos terminar aqui. Ok, o exemplo da reclamação trabalhista, aqui no silogismo, aqui no pedido, que é a conclusão, diante do expor requer a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras, né? E esse pedido, aí você pode acrescentar, põe uma vírgula aqui, que esse pedido deve ser julgado. Isso aqui é tese, tá? Esse pedido deve ser julgado procedente, certo? Aqui é tese, no pedido. E na contestação, diante do expor, requer que seja julgado improcedente o pedido de pagamento das horas extras postulado pelo reclamante, tá? Então aqui, e a tese do recurso ordinário sobre o pedido. Diante do expor, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pagamento das horas extras postulado pelo recorrido, certo? E a ação de consignação e pagamento, gente, vocês vão ler o artigo 542 que fala da petição, tá? Requer aqui, ação de consignação e pagamento, requer o deferimento de depósito dos valores das verbas rescisórias devida das fotografias e camisa de time de futebol no prazo de 5 dias,
né? A linha B, notificação da reclamada, né? Então, a ação de consignação e pagamento está no artigo 539 a 549 do CPC. Tem do Código Civil? Tem, mas a FGV só aceita do CPC. Qual é a tese da consignação e pagamento? É ajuizar uma ação de consignação e pagamento ao juiz competente da vara do trabalho, para, quando a empresa está em dúvida em quem vai pagar as verbas rescisórias do empregado que faleceu ou empregado que deixou de comparecer na empresa para receber as verbas rescisórias, a empresa, para não sofrer um processo trabalhista, ela vai fazer esse depósito em juízo das verbas rescisórias do empregado, e se ele esquecer um celular, uma camisa de time, uma pulseira, um relógio no armário dele na empresa, a empresa vai pedir a consignação do depósito desses objetos pessoais do empregado e também a consignação do pagamento das verbas rescisórias lá em juízo. Aí quando ele entrar com uma ação contra a empresa, aí o advogado da empresa vai dizer, não, suas verbas já foram pagas em consignação e pagamento, certo? Aqui, gente, nós ficamos aqui pelo silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. Espero que vocês assistam esse vídeo. E aqui, se quer fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, pula para cá e vem fazer aqui no curso Método Direito, tá? Aqui você vê aqui em blog, tá? Aqui você vê o nosso método, aqui do nosso site, do curso Método Direito, tá? A nossa plataforma é da Hotmart, é segura, tá? Aqui não tem cambalacha, aqui ninguém dá gato em ninguém, nosso curso é seguro. E nós estamos aí, aproveite e vem ser feliz, vem ser advogado, e quanto vale a sua vermelhinha, né? Então, o nosso método silogismo jurídico é esse, e espero que vocês tenham, né, aproveitado essa aula, tá? E aí, espero e boa sorte a todos, e nós vamos ficar por aqui, tá? Nós vamos ficar por aqui, né? Nós vamos ficar por aqui sobre, né?